aqui é o Facebook. Não, boa lá. Já estamos ao vivo, meus amigos, já entrando aqui, hoje um pouco mais cedo, né? Só testar aqui o som. Nosso boa noite, né, Ademar? Mais um programa falando, informando nossos amigos e público que na quinta-feira passada não estivemos aqui nesse mesmo horário, devido a problemas particulares, mas que toda quinta estaremos aqui trazendo a notícia, a informação para nossos amigos, principalmente aqueles que toda quinta estão junto aqui através do Facebook nos acompanhando aqui. Então, uma boa noite também ao nosso produtor Gabriel Almeida, aí, que sempre está aqui presente conosco. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Entrevistas via internet para todo o Brasil e mundo afora. Vamos trazer informações de toda a região leste do Maranhão e de outras regiões. Um programa com informações regionais. Vamos destacar informações de Timon, Caxias, Matões, São Luís, enfim, o Maranhão como um todo aqui no programa Entrevistas. E hoje, né, Ademar, excepcionalmente, mais cedo, às 7 da noite, a gente sabe que hoje tem um grande evento a nível de esporte, né, e a gente, para concorrer com a maior torcida do Brasil, a gente começou um pouquinho mais cedo para dar tempo todo mundo ver as principais notícias, nossa pauta que nós separamos para essa noite de hoje. E aqui o boa noite também aqui do Ludoí, que vai dar aqui para vocês. Boa noite a todos. Já foi justificado o nosso início um pouco mais cedo, né? Já estamos começando, inclusive já está nos grupos aí, os amigos no grupo de WhatsApp do programa, em função de um jogo que a gente só lembrou depois de um certo tempo, né? Já agora de tarde, não tinha nem me tocado para isso, e de alguma forma as pessoas gostam de futebol, é do brasileiro, né, gostar de futebol. E já estamos começando aquela tradicional divulgação nos grupos, né? Já estamos colocando aqui em todos os grupos. Eu peço aos amigos que se quiserem iniciando, né, já estamos aqui espalhando. Vamos iniciar aqui como aquele famoso esquenta, né, Ademar? Enquanto o Ludwig vai espalhando aí pelos grupos, a gente vai começar a nossa pauta, como sempre, pela pauta nacional, dando uns destaques aqui, o que tem de importante, Ademar, para hoje, de notícia aí para a gente trazer para o nosso público. Na verdade, no âmbito nacional, Eduardo, durante toda a semana, o assunto mais comentado na mídia nacional, essa questão dessa crise envolvendo o presidente Bolsonaro e o seu partido, o PSL, né? Com o presidente do partido, Luciano Bivar, né? Isso, então tem sido o assunto dominante na imprensa nacional. A cada momento tem uma nova declaração, tanto do Bolsonaro, quanto dos deputados do PSL e também do presidente Bivar. Então é uma crise que vem ganhando muita e vem machucando muito, né, dimensão. O partido que é o segundo em número de bancada no Congresso Nacional, que elegeu, se eu não estiver enganado, 52 deputados federais, ficando atrás somente do PT, que elegeu 56. A maior bancada, né? A segunda maior bancada do Congresso Nacional, Câmara Federal. E a gente está vendo aí esse debate interno do partido, alguns com o Bolsonaro, outros contra, e o presidente do partido deu uma declaração, depois de uma outra declaração do presidente Jair Bolsonaro, para um jovem que disse para esquecer o PSL, né? E isso repercutiu muito. Aí veio o presidente Luciano Bivar, que disse que quem já esqueceu o PSL o presidente foi o PSL, que está próximo dele sair do partido. Já hoje já temos notícia em entrevista ao site Congresso em Foco que o presidente Luciano Bivar já baixou o tom, já quer uma conversa, ele acredita que pode fazer com que o presidente continue no PSL, permaneça no partido, porque é importante para o partido. Qual é o partido que não queria ter o presidente da República lá em seus quadros, né? Então eu acho que, na minha opinião, Ademar, o
presidente Jair Bolsonaro vai deixar o PSL. Acredito que o momento não seja agora. Vão contornar, vai baixar a crise, mas em breve, na minha opinião, acho que está insustentável a permanência do presidente, ainda mais depois da denúncia feita contra um ministro que é filiado ao partido sobre a candidaturas laranja, né? Foi tema de jornal Minas Gerais, né? Em Minas Gerais. Isso repercutiu e eu acho que isso tem incomodado muito o presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro tem evitado comentar o assunto. Exatamente. Isso tem gerado mais especulações ainda e cobranças de declarações contundentes do presidente Bolsonaro em relação à possível, provável demissão do ministro. Então, isso vem gerando uma crise insustentável no âmbito do PSL. É um partido que vem enfrentando desgaste, né? Muito desgaste com isso. Era um partido sem muita... Até mal, não sei se você segue o Facebook, as postagens do presidente. Você segue do presidente? Às vezes dou uma olhada. Eu vou até achar aqui que eu achei interessante uma postagem dele, justamente que eu entendi que foi para esse problema que vinha acontecendo no seu partido. Eu vou olhar bem aqui e achei bastante interessante ao momento nesse momento de crise, né? De crise. É rapidinho aqui, enquanto o blogueiro acha ali, espalha os links. Eu vou até botar aqui, ver se a câmera dá. Nesse período, ó. Vou mostrar primeiro aqui para Ademar, ó. Sim, Tá vendo o que tá escrito aí, né, Ademar? Sim. Ó, Uhum. tá no... Meu partido é o Brasil. E aqui, ó, pra câmera, eu vou mostrar, ó. Quem quiser, tá na página do presidente lá, Jair Messias Bolsonaro, que diz assim: meu partido é o Brasil. Isso aí, para um bom entendedor, né, Ademar? Significa dizer que ele não está tão preocupado com a questão de partido, partidário, né? Não. Para ele, o partido dele é o Brasil. O mais importante é cuidar do Brasil, nesse momento. E tá certo o presidente, porque essas questões, brigas internas partidárias, fica lá pro presidente. Tudo por causa de dinheiro, né? Que é o tão falado fundo partidário. E sem falar no tempo de TV também, que vai ser muito importante nas eleições municipais de 2020, porque a gente sabe como é que funciona, né? O partido tem mais deputado, tem mais tempo e tem mais fundo partidário. E aí, Ademar? Então, vamos aguardar aí um posicionamento mais concreto do presidente Jair Bolsonaro em relação ao PSL. Se vai permanecer sua opinião? De fato no partido. Você como um jornalista experiente... Eu acredito que ele deve continuar no partido até que o clima fique mais ameno, a situação consiga mais... Resumiu, você acha que o momento é de apaziguar os problemas para depois tomar uma posição, né? No momento o Brasil precisa mais de menos briga e mais ações, né? Com certeza, eu também concordo plenamente com você de que o momento o presidente tem que olhar para o Brasil, recuperar a economia do Brasil, né? Nós vivemos uma situação muito crítica. Como ele diz nesse post, né, que eu acabei de mostrar aqui para todos, o meu partido é o Brasil, então vamos cuidar do Brasil e deixe a briga partidária lá para frente. No começo do ano aí a coisa as brigas vão aumentar por causa das definições, né? Dos candidatos, dos prováveis candidatos, que vão ter que ter as siglas já concretas, né? A partir de março, abril, essas definições têm que ocorrerem até março, abril, né? Então muita coisa pode mudar daqui até lá. Vamos seguir na pauta aí, Ademar, o que a gente tem para mais aí? Tem uma questão aí a questão ele vetou, né? O presidente vetou. Outro fato, né? Ele vetou um projeto de lei, se eu não estou enganado. Os amigos podem até olhar aí no grupo por enquanto. Eu estou aqui ainda no celular disparando aqui a divulgação. Ele vetou, né? Os psicólogos de todo o país e assistente social estavam esperando ansiosos, né? E ele chegou a vetar esse projeto lá tão esperado, alegando lá inconstitucionalidade, né? Tem até um texto, uma informação que está bem no nosso grupo do programa. Localizou, Eduardo? Pois é. E aí, foi um banho de água fria, né? Na turma que tanto esperava como é que se diz? Sancionar essa lei, né? E de fato ele vetou, né? Vetou. Então, isso causou quer dizer, frustrou a expectativa, né? Tá aqui no
na agência Senado, né, no Senado Notícia, que o Bolsonaro veta atendimento de psicólogo e assistente social nas escolas públicas. Eu acho isso de fundamental importância, né? Aí aqui fala assim, ó, o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente a proposta que garantiu atendimento por profissionais de psicologia e serviço social aos alunos das escolas públicas da educação básica. A PLC, o projeto de lei, né, o número aqui, na Câmara dos Deputados foi aprovado em setembro pelos deputados, na forma de um substitutivo elaborado pelo Senado. Depois de ouvir o Ministério da Educação e da Saúde, o presidente decidiu vetar o projeto, argumentando que há inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. É um caso que deve voltar para a Câmara, né? Eu acredito que a Câmara deve discutir para derrubar o veto. Ainda né? segue aqui, Ademar. A propositura legislativa ao estabelecer a obrigatoriedade, abre aspas, né? A propositura legislativa ao estabelecer a obrigatoriedade de que as redes públicas de educação básica disponham de serviço de psicologia e de serviço social por meio de equipes multiprofissionais cria despesas obrigatórias ao Poder Executivo. A despesa, né? E não pode projeto vindo do Legislativo para o Executivo que crie despesas, receitas para o Executivo. Só quem pode legislar dessa despesas. É o Executivo que tem que enviar para a Câmara. É uma questão... O projeto teria que ser oriundo do Executivo. Exatamente. Né? Isso, Tinha que ser oriundo do Executivo. E essa é a justificativa e pelo que a gente tem conhecimento, se for dessa forma, está correto, né? Porque não pode. Ele deve reapresentar o projeto de outra maneira, né? Ele é muito sensível. Só registrar aqui, já tem umas audiências, inclusive de São Luís e Caxias. Eu quero... Delegado Menando Pedro está assistindo. Grande delegado Menando Pedro da Luz. Grande abraço, amigo. Piauí, né? Está assistindo. Policial do... Delegado. Atua há muito tempo na Polícia Civil, conheço há mais de 30 anos atuando na Polícia Agradecer Civil. o delegado pela audiência aqui. O piauiense está nos assistindo do outro lado do rio aqui, tão pertinho. Cidade Irmã, né, Teresina. O nosso amigo José Cláudio Castro, né, de Caxias, também está nos assistindo e ele pergunta aqui se sabe informar que há algum movimento para voltar o imposto sindical. Eu não estou lembrado. Era a CPMF que estavam... Não, imposto sindical. CPMF é outra o imposto sindical acabou com a reforma trabalhista, né? Naquela reforma. Eu acho que, não sei. Ainda mais com o PSL eu acho que pelo menos Bolsonaro no poder. É um assunto que nós prometemos aí ao nosso querido que vamos José Cláudio. Vamos pesquisar, vamos... Mas a minha opinião é que eu acho que é muito difícil retornar esse... É porque está promulgada lá. Não, e outra reforma, coisa, né? é a reforma. E outra coisa, porque é uma coisa que vai de encontro à ideologia do presidente Bolsonaro. Pelo menos enquanto ele estiver lá. É difícil, muito difícil. Outra audiência que está aqui com a gente é o Rafael Almeida Lula, né? O Rafael do PT, popular. Rafael do PT. Está estranhando aqui um pouco o horário. Mas a gente já justificou, Rafael, no início do programa. Tem um jogo que a gente não sabia, né? Do Flamengo, né? E só agora que a gente... de tarde que a gente soube na reunião de pauta do programa. O Zé Cláudio Castro está informando aqui que é notícia de hoje. Então ele tá afirmando que soube hoje que existe uma movimentação para modificar, sobre né? Isso aí. Eu acho que enquanto o Bolsonaro estiver sentado na cadeira, né? Porque a tendência do presidente Bolsonaro é enfraquecer os sindicatos, né? Se voltar o imposto sindical, certamente vai favorecer os sindicatos. Isso, Fidel Castro, né? Que não é o finado Fidel Castro, é o Fidel Castro Timonés, está nos assistindo. Pré-candidato a vereador de Isabel Negreiros dos Santos diz que está em Fortaleza nos assistindo, então temos aí uma audiência no Ceará também. Tem outro amigo aqui, Eduardo Melo, que está em... Tem hora que eu não consigo localizar aqui, mas o Eduardo Melo, um amigo meu de Caxias, está em São Luís nos assistindo. O vereador Anderson Pego também está em São Luís nos assistindo. Né? E tem mais camarãozinho para nós, vereador. E por falar em Anderson Pego, o Anderson Pego deu declarações essa semana, daqui a pouco no bloco nós de vamos Timor, tratar disso. Vamos tratar disso, o vereador jogou pesado. Foi. Um discurso pesado que repercutiu até no estado do Piauí. Na imprensa do Piauí. Tem mais gente nos assistindo. Eu tenho hora que eu não sei como é que eu acho aqui. E tem outra opção aqui, deixa eu ver se eu consigo descobrir, que tem gente também nos assistindo por outro meio aqui.
E tem hora Você que... já espalhou o link no blog também? Já, não, no blog hoje eu não coloquei, não. Porque Mas muita gente, eu encontrei gente Já na rua fixou no grupo lá? que já assistiu Falta só Timão e Foco. Sim, Ademar. conversando com algumas pessoas, gente que não utiliza, não sabe usar ou não usa porque não quer o Facebook, me disse que passou a acompanhar pelo link do blog. Do né? blog, é. Achou a iniciativa interessante. Então, por isso que eu... É abril. Hoje eu não coloquei, né? Era nessa rapidez e a gente soube desse questão do jogo de última hoje hora. foi a questão desse jogo. Nós até poderíamos ter colocado aqui em votação democraticamente, era 2-1, que aqui tem 2 vascaínos contra um flamenguista. Mas vamos respeitar que a torcida do Flamengo é a maior do país. O que eu tenho para dizer para vocês dois, vascaínos, só segue o líder. Realmente a então, torcida é a maior, né? voltando aqui à pauta, o Ademar também, esses dias, né, viu aí a questão dos advogados, começa a confusão aí, Ademar, advogados do PC, como é? Foi levantado aí na imprensa nacional, li hoje em alguns blogs, de que essa questão de que o PCC, um bandido foi preso, e no celular desse membro lá dessa facção criminosa, PCC, tinha mensagens, informações, dando conta de que o Marcola, esse que está preso em presídio federal, havia determinado ajuda financeira para o PT pagar advogados, né? Então é uma situação muito polêmica que gerou especulações de toda ordem na imprensa, como também nos segmentos sociais. Então é um caso muito polêmico, a gente vai até se aprofundar depois sobre isso e trazer mais informações. Mas é uma questão muito polêmica. Se confirmar isso, a polícia está apurando. É muito grave. Né? É grave, né? É mais um desgaste para o PT. Isso. Mais um desgaste terrível para o PT. O PT tem que passar isso a limpo. Tem que esclarecer essa questão. Tem o registro aí, uma audiência aí. Edmundo, jornalista. Edmundo Moreira. Edmundo Moreira, rapaz. Tá aqui, tá acompanhando, tá de oi, botou assim, tô de oi vocês. É meu velho contemporâneo de jornalismo, do Jornal Parceiro, Estado. Ele tá meio afastado assim do jornalismo. É a idade já, né? Não, acho que o Edmundo é novo, o Edmundo deve ter uns 56 deve estar anos. descansando, né? Já trabalhou Ele trabalha muito, ele trabalha na Assembleia Legislativa. Polêmico, polêmico, tem a caneta da tinta grossa. É repórter setorista lá na Assembleia Legislativa. Aquele velho tempo, setorista, né? Setorista é aquele repórter. Tem um setorista no futebol, tem um setorista nas várias áreas do jornalismo, né? Então o Edmundo ele tem uma afinidade muito grande com a Assembleia Legislativa. Ele trabalha lá há muitos anos, eu acompanho o trabalho dele. É um grande profissional, um grande amigo meu. Nossa, aliás, amigo nosso, né? Edmundo Moreira, grande abraço, boa noite. O Zé Cláudio continua tratando do assunto aqui. Ele colocou aqui que diz que a notícia de hoje e uma PEC que cria o Conselho para implantar a volta do imposto, ele está afirmando que está no Antagonista, no site Antagonista. A gente porque quando a gente monta o programa, né, tem uma pauta antes e a gente não viu, eu não cheguei a ler essa parte ainda do Antagonista, mas ele está informando aqui, a audiência lá de Caxias, que diz que o Antagonista, né, o site Antagonista está tratando do assunto, né? Mas já que adiantando, porque hoje a gente está fazendo um programa um pouco mais acelerado, não adianta a gente querer competir com o futebol, porque o brasileiro gosta de futebol, né? E aí a gente está com relação a São Luís, né? Vamos à pauta de São Luís. E com relação a São Luís, a primeira informação é o favoritismo do Braide, um pouco parecido com aquele início do Flávio Dino, né? Do governador Flávio Dino. Quando ele começou a carreira dele, né, no início, não tinha ainda aquela, como é que se diz assim, uma pulverização de apoio, né, no Estado, e depois, quando cresceu, se manteve lá em torno de 50% a 60% das intenções de voto e se elegeu governador, né? E vamos já só finalizar bem aqui, né? Zé Cláudio... Luiz, como eu havia tocado nesse assunto, e eu não quis me aprofundar porque eu estava na dúvida aqui. Mas olha, eu vou mostrar aqui em relação a esse problema que eu acabei de falar aqui, do PCC e PT. O meu caro Gabriel Almeida, vê se dá para focalizar bacana aí, tá vendo? Não, mas dá. Tá vendo bacana?
Não, propagou, não dá de ver. Certo, agora sim. Pois é, diz aqui, PT pagou advogados com dinheiro do Chama o PCC A fonte. para derrubar medida de Moro. Tá aqui, é uma matéria. A fonte da informação. Vamos conferir O aqui. jornal. Online, Jornal da Cidade Online. Essa matéria me foi enviada até por um advogado, uma amiga advogada. Pois bem, então finalizei essa questão aqui, Ludwig. Eu mostrei Sim, o que Eduardo- realmente existe, né? Esse fato aí. Essa questão do coisa. O Eduardo tá com a Encontrei informação aqui. que o Zé Cláudio Castro acaba de passar, que está no antagonista sobre esse. O título da informação diz assim, Cláudio. Zé Cláudio. PEC cria conselho para a volta do imposto sindical. O deputado Marcelo Ramos assina uma PEC que abre caminho para a recriação do imposto sindical ao propor a formação de um certo Conselho Nacional de Organização Sindical, composto por 6 representantes. Aí aqui vai aqui adiante. Então está confirmada a Pega informação. a Tá- parte tá- mais importante aí, né? Aí o deputado, a pegadinha está no artigo 2º, ao qual caberá ao tal conselho deliberar sobre o sistema de custeio e financiamento do sistema sindical. O conselho esdrúxulo também estabeleceria requisitos obrigatórios de representatividade e democracia nas eleições e Então é mandatos só para transparentes. confirmar, a informação da nossa audiência, que realmente existe uma movimentação Isso. para voltar ao imposto sindical. O resumo é isso aí, né? Está Sobre- confirmado então. Em relação ao imposto sindical, É. se voltar, eu acho justo voltar. Agora eu acho que deveria Não, o cobrar a imposto- prestação de contas. O imposto sindical não deixou de existir, só não é mais obrigatório. Ninguém, É. o empregado não é obrigado. Mas o Ademar tratou de uma coisa importante Ué, aí. Vamos fiscalizar o que. né? Tem que ser Mas prestado que órgão conta. é o Ministério Seria o Tribunal de Contas da Seja- União. Seja o que não sei. for, seja o que for. Hoje o cara movimenta milhões e não presta conta. E quantas pessoas não se elegeram, né? Em função- Vereador, deputado, Por tudo isso que a enquanto- briga para ser presidente do sindicato Pois é é. grande. Tem muita gente A que CUT, se elegeu às custas disso. Né? Então eu concordo aí, o Ludwig concordou, Eduardo, de que tem que haver, que volte o imposto sindical, mas que haja fiscalização rigorosa. E que não seja obrigatório também, né? E que não Isso. seja obrigatório. Voltando à pauta aqui, indo para São Luís aqui, o destaque que eu comecei a falar é sobre a questão do favoritismo do deputado federal Braide, né? Pelo que aparenta, só se acontecer um tsunami, né? Porque até agora ele está em todas as pesquisas que estão sendo feitas lá em São Luís. Tanto os aliados do governo, como de oposição, de independente, todas as pesquisas que são feitas lá E a última foi a Prever, eu estou com ela aberta aqui, publicada no blog do... E falta pouco menos de um ano para a eleição, né? Pouco menos de um ano. Não, falta um ano, nós estamos em outubro, né? Pois falta é, um ano. a eleição não é dia, a eleição está marcada. já Qual a data? está há menos Já. de um ano já. Há menos de um ano. Pois Há é. menos de um ano. Há menos de um ano. Mas nós estamos em outubro. Sim, o fato é, ele continua lá, né, no favoritismo, e essa semana o blogueiro Gilberto Leda chegou a publicar pesquisas, vários cenários, né, de uma pesquisa do Instituto Prever. E na pesquisa que ele divulgou, diz lá que o Braide venceria a eleição no primeiro turno. Então, toda a movimentação que o Flávio Dino tem feito com seus aliados políticos que estão dispostos a entrar na disputa, como Rubem Júnior, Duarte Júnior e outros tantos nomes, Neto Eu Evangelista. tenho até uma né? lista aqui, Ludwig. Eu preparei cuidadosamente uma lista aqui com os nomes. Eduardo, Possível eu pré-candidato, estou né? sem óculos aqui hoje. Aqui você colocou aqui os possíveis pré-candidatos. Candidato, né? Que é possíveis pré-candidatos em 2020. O seu Eduardo Braide, Duarte Júnior, Rubem Júnior, Neto Evangelista, Osmar Filho, Bira do Pindaré, Doutor Iglesias, Geisael, Carlos Macieira, né? Roberto Veloso, Wellington do Curso, Adriano Sarney, né? Adriano Sarney, que ontem deu uma entrevista à TV Mirante, na qual confirmou sua Seu pretensão de sair pré-candidato a prefeito de São Luís. Essa que a família Sarney não tem essa tradição de lançar nenhum candidato à prefeitura de Dessa São vez Luís, terá, né? mas ele, Adriano Sarney, entende que o momento, que hoje é um novo momento, né? Que o São Luís vive um novo momento, então ele acredita que cabe a candidatura dele. E também hoje eu lendo os blogs da capital de São Luís, vi que Roberto Costa também disse que o MDB terá um nome na disputa. Aí continuei, Ludwig, como foram
as avaliações aí do Instituto Sim, Prevê. segundo aqui a pesquisa, continuando aqui a pauta com relação ao Braide, o Instituto Prevê, né, tornou público aqui no blog do Gilberto Leda, o deputado Eduardo Braide aparece com 46% dos votos, né, no cenário estimulado, e transformando isso, né, que eles fazem um cálculo lá para transformar em votos válidos, Que é o que eles estão, decide mesmo. ele está com 51,7%, ele está com quase 52%, né? Podendo ganhar no primeiro turno. Inclusive a matéria confirma que ele ganha em primeiro turno. O próximo dele, em votos válidos, está com 9,2%, é o deputado Duarte Júnior, que é o candidato pré-candidato do partido do governador, que o governador não quer de jeito nenhum. Né? É o que está mais próximo do Eduardo Braide. E o candidato que o governador quer? É o Rubem Júnior, né? Até qual agora. Parece que é prego batido de ponta virada. E ele aparece como nas pesquisas? 2,4%. Está com 2,4%. Tá fraco. Tá fraco. Muito Precisa fraco. se movimentar. Só que tem tempo, né? Tem muito tempo, né? Um dia em política é muito tempo, imagine um ano em política, né? E de partidos aliados que estão na frente do Rubem Júnior, quem são aí? Tem vários. Aliados do governo? Tem. Deixa eu ver bem que o Bira do Pindaré, por exemplo, está com 5,8%. Né? Bem pontuado. O Geisael Marques, que é um radialista, eu não sei se ele se considera aliado do governador, mas até dias atrás ele trabalhava numa rádio do Everton Rocha, foi só anunciar, saiu, está com 2,2%, está um pouco colado ao Rubem Júnior. O Neto Evangelista, deputado estadual, ex-secretário da Assistência Social do Estado, está com 3,9%, entendeu? Tem alguns que estão próximo, né? E tem o Osmar Filho, que está com 4,3%, o que eu acho estranho, mas ele é presidente da Câmara, tem vitrine, está com 4,3%, né? É aliado também do PDT, né? Que é o candidato de Everton, né? É o candidato do senador Everton Rocha. Sabemos que o governador Flávio Dino tem simpatia pelo Rubem Júnior. Agora o Rubem Júnior precisa crescer. Agora uma dúvida. Precisa crescer nas pesquisas, né? Ludwig, uma dúvida minha que eu ainda não sei. O candidato de Everton Rocha, Osmar Filho, é o candidato do prefeito? Não sei não. Eu ainda não vi nenhuma... O prefeito só trata ano que vem de política, o prefeito. Já anunciou. Já. O prefeito ainda não se manifestou, né? Não, Outro cenário aqui, dentro dessa mesma pesquisa do Instituto Prevê, publicado no Gilberto Leda, no blog do Gilberto Leda, diz que 49,1% vê Braide com mais chance de vencer. Então, 49,1% das pessoas ouvidas nessa pesquisa, eles acreditam que o Braide é que vai vencer a eleição, né? Eles dizem que o Braide vai vencer. Se prevalecer a lógica aí é natural, essa pesquisa foi feita em agosto, né? Ela foi feita em agosto. Deixa eu ver se eu consigo achar mais dados dela aqui para passar para quem está nos assistindo. Rejeição, tem rejeição? Que é importante esse dado. Não, por onde eu procurei aqui eu não estou achando não. Tem a rejeição aqui. Com relação à rejeição, o deputado Bira do Pindaré, né? Ele tá em destaque. É o que tem a maior rejeição? Tem a maior rejeição. Ele é rejeitado por 10,4% do eleitorado. E no caso o ex-prefeito Tadeu Palácio aparece com 9,7%, que o Tadeu Palácio anunciou como pré-candidato também do PSL, que o PSL está em confusão em São Luís, tem mais candidato. A pesquisa foi feita nos dias 23 e 25 de agosto, foram ouvidas 888 pessoas em 16 regiões da cidade. A margem de erro é 3,8 percentuais, o nível de confiança 95. Aqui eu estou conseguindo, deixa eu ver bem aqui, eu não estou conseguindo localizar o restante da espontânea, eu não estou conseguindo. Mas ele destacou os dois rejeitados aqui, principal, é o Bira e o Tadeu Palácio. E é muito importante, Ludwig, essas pesquisas, porque, para quem não sabe, até 31 de dezembro está permitido, a lei eleitoral permite que você faça pesquisa, divulgue, enquete, seja o que for, até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro de 2020, só com registro na Justiça Eleitoral. Junto ao TSE, né? Que é punível de multa, de várias sanções se a pessoa divulgar pesquisa sem registro eleitoral. Então, essas pesquisas dá para a gente saber como a gente vai começar. Até o dia 31 de dezembro. Então aproveitem, né? Aproveitem, quem quiser fazer pesquisa, divulgar, aquele que tem intenção. Porque tem muita gente que só gosta de divulgar a pesquisa quando está lá em cima, né? Com resultado favorável. Favorável, né? Mas a partir do ano que vem, se registra, só vai ter pesquisa
Se você pode Não, até pesquisa fazer pode ter, divulgar Agora, é que tem que ser. com registro. Mediante o registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Registrar bem que uma E a audiência. pena é pesada para quem não fizer. Registrar bem que uma audiência que eu não estava vendo, agora que eu percebi aqui, o Fidel Castro deu boa noite já, e o Antônio Tomás dos Reis, né? Ele diz aqui, boa noite aos amigos jornalistas, mesmo de longe, mas não deixe de assistir o programa, né? Está no... Obrigado, Tomás. Antônio Tomás sempre... Grande abraço, Tomás. Antigo amigo meu das antigas. Tá assistindo aqui também por outro local aqui que eu não tinha... O Tomás trabalha com São Luís? publicidade, é? Já encerramos, nós vamos agora para Pra Caxias, né? A Como é? polêmica. Não, o Tomás, eu não sei o que ele está trabalhando, mas ele assim, foi ativista político da época que eu era, entendeu? Político, mas hoje eu Você deixou a política? deixei, não de viver nela, né? Mas hoje eu trabalho com a informação da política. Marília Fontinelli também está nos assistindo de Teresina, também deu boa noite aqui. Boa noite, Marília. É, Ouvinte também assiste todo o programa. isso. Com relação a Caxias, né? Caxias foi uma Antes de semana entrar em marcada por Caxias, confusões, não foi? antes de entrar em Caxias, o vereador Jerônimo de Caxias, por coincidência, tá aparecendo aqui, né? Está nos assistindo. Né? Ainda não se manifestou, mas acaba de informar o sistema aqui. O Né? noticiário que achei bastante polêmico. Né? E com relação a Caxias, o fato da semana, ou do mês, ou do ano, é a posse do... E suas consequências. É a posse do vice-prefeito Paulo Marinho Júnior, que por razões, né, alegada pelo prefeito que foi fazer exames, né, e algo relacionado à saúde dele, e aí tirou as férias que é natural que um gestor tire Foi ver o Papa também, né? por 15 dias, né? E durante esse período de 15 dias, né, o Paulo Marinho Júnior assumiu a prefeitura de Caxias, né? E com a caneta cheia de tinta, né? Nesse período, logo nos primeiros dias, ele realizou logo uma reunião no primeiro dia, outra no segundo dia, que deixou muita gente sem dormir. Na verdade, se eu não estou enganado, parece que foi uma reunião na sexta e outra na segunda-feira. O final de semana foi tenso, né? Foi uma para marcar a outra. Não sei se foi, né? Eu sei que foi uma reunião que teve resolução, inclusive eu entrei em contato com ele me atendeu de imediato, eu quero aqui registrar, porque estava muita especulação, e eu vou explicar por que essa especulação, mas o prefeito, né, porque tem muitos que mudam, né? Na hora que pega o mandato, ou que sobe um degrauzinho, muda, mas eu quero aqui registrar que o prefeito de exercício Paulo Marinho Júnior, eu não sou muito importante não, mas ele pelo menos deu importância a um cidadão que trabalha na imprensa e me atendeu de imediato para me sanar algumas dúvidas sobre as especulações que existiam lá. E aí ele deu explicação que a primeira reunião ele tratou sobre obras do município, uma reforma na praça de alimentação do Mercado Central, que é uma emenda do senador Roberto Rocha, assuntos relacionados à saúde, educação e infraestrutura. Ele chegou até a citar, eu não lembro, porque eu estava inclusive em viagem, que a gente nem fez o programa, mas eu já me informei sobre isso, né? Mas o fato é que, apesar da reunião, de tratar de assuntos da municipalidade, o fato que marcou, e aí se gerou até lá um apelido, né? Botaram um apelido nele, me parece que de faxineiro, porque ele chegou a demitir o primo do prefeito. Tomou uma atitude corajosa. Corajosa, né? Foi o fato que acho que mais chamou a atenção nesse curto período que ele Isso, estava. e o cidadão lá, ele ocupava a Secretaria Adjunta da Saúde, né? Isso aí abalou as estruturas. E a parte que esse cidadão fazia lá era com a questão financeira da Secretaria de Saúde? Ele era o secretário adjunto da Saúde, né? Era o manda-chuva na Secretaria de Saúde, É o que né? cuida da parte financeira? Eu não sei, a gente pegou informações aí, não sei a se informação anotaram que aí. recebemos de manhã é de que ele era o todo-poderoso na área financeira. A informação que temos, né, é de que ele dava as cartas, como se diz no linguajar popular, de que quem dava as cartas Mas foi demitido. no âmbito financeiro. Exonerado, né? E o prefeito em exercício, Paulo Marinho Júnior, tomou uma atitude, eu diria até acertada, né? Porque se não fizesse isso, ficaria desmoralizado perante a opinião pública. Teve uma atitude muito corajosa. Por causa das reclamações, havia muita denúncia, muita reclamação. Na realidade, recebemos informações de que o prefeito queria saber de informações importantes, né? Da área da saúde. E parece que Só que ele foi convidado para essa reunião e não participou, e né? desrespeitou o convite, né? Nem deu satisfação, não enviou, não sei se enviou os relatórios que foram pedidos pelo atual prefeito de exercício. De Paulo certa Marinho forma, Júnior. criou um problema para o prefeito, né?
O prefeito exercício. Obrigou o prefeito a tomar uma atitude. E o que circula é justamente isso aí que vocês estavam comentando. Ele é o secretário adjunto, seria uma espécie também de tesoureiro, né, lá responsável. E o prefeito em exercício fez essa reunião, né, que é a informação que a gente chegou Querendo obter informações. Querendo obter informação, que é uma pasta importante, né, e aí ele não teria participado dessa reunião. Depois teria marcado uma reunião só eles dois, e ele também assim não participou. Não foi essa a informação que a gente... A informação que recebemos é essa. Então dá a entender de que ele quis boicotar. Boicotar o prefeito. Mas o prefeito Fábio Gentil tentou, Ademar, intervir nessa... Parece que o prefeito tentou amenizar a situação, mas o Paulo Marinho foi mais contundente e disse que não voltaria atrás e por isso resolveu publicar no Diário Oficial a demissão. Né? E quando terminar esse período aí que o prefeito está de licença, quando retornar para a cadeira de prefeito, como vai ficar o clima? Eu acredito que se o prefeito Fábio Gentil fizer isso, vai desmoralizar. Se ele retornar, desmoraliza o Paulo Marinho. Mas Ademar, a gente que acompanha a política nos bastidores, principalmente as informações que chegam para a gente, que é de fontes, de pessoas da cidade, o prefeito não sabia dessa exoneração. Ou você acha que não teve o aval do prefeito Fábio Gentil dessa exoneração? É aquela velha história, a gente analisando mesmo mais friamente. Será que não já estava... Eu acredito que o Paulo Marinho fez isso... Um aval, né? Eu acredito que ele não queria criar um embaraço muito grande para... Sentando na cadeira e já tomando uma atitude dessa, mesmo que mexeu, que a cidade está polvorosa com essa situação. E todo mundo admirando a atitude corajosa do prefeito Paulo Marinho Júnior. Na minha humilde inteligência e opinião, acredito que isso não aconteceu sem o prefeito Fábio Gentil. Como se diz no linguajar, sem o consentimento. Sem o consentimento do prefeito Fábio Gentil. Até porque eu acho que o Paulo Marinho Júnior não tem intenção de criar... esse embaraço para o prefeito. Criar um problema, inclusive familiar, né? Logo a gente vê quando assumem vice-prefeitos, vice-presidentes, vice-governador, tem papéis meramente ilustrativos. Vão lá para tirar uma foto em obra. O que chamou a atenção das pessoas, por um lado também, foi esse aí, né? Porque geralmente, o que Eduardo falou, os vice-prefeitos, vice-governador, vice-presidente quando assume, geralmente é definido uma agenda, né? Até porque o povo não quer saber de algumas coisas, não. O povo não quer saber se não está... O povo quer saber que está funcionando, até porque é uma obrigação que funcione os equipamentos públicos, né? Então, o normal é que quando o vice-prefeito assume, isso é uma tradição, existe lá e geralmente quando o vice-prefeito assume, ou o vice, seja que lá for, é porque ele tem uma sintonia. Agora mesmo o prefeito de Imperatriz está afastando por mais tempo, 30 dias, né? E geralmente existe lá um entendimento entre os dois, que é tipo assim um cronograma a ser cumprido, né? O que chamou a atenção é que o homem chegou em Caxias e foi metendo logo a caneta, né? Da tinta cheia. Foi justificado porque a gente pode dizer até que é uma insubordinação, né? Na realidade, o Paulo Marinho Júnior está imprimindo sua marca, né? Mostrando que está preparado para administrar Caxias. Ele imprimiu. Eu sei que o final de semana foi longo, eu viajei o final de semana, mas estava todo o tempo conectado. E no final de semana, porque a reunião, se eu não estou enganado, mas foi na sexta, a reunião, e a outra reunião ficou marcada para segunda-feira. Então, o sábado e o domingo foi assim, bem extenso de especulações e tal, de todo tipo. E que houve até história de renúncia, que se não fosse publicado, terminou sendo publicado numa madrugada lá, o Diário Oficial. Agora, fomos informados de que há desorganização na gestão da saúde pública de Caxias. Diz que Paulo Marinho Júnior, lá, quando assumiu e procurou seu secretariado lá para obter informações, ele procurou lá... Tentando resolver, encontrar meios, informações, né, sobre a saúde, questões de atraso de fornecedores. Recebemos informações, né? Atraso de fornecedores, de máquinas. Equipamentos alugados. Equipamentos, né? Locação de veículos e outros problemas que ele queria um relatório e não foi repassado. Há uma informação que eu não tenho certeza absoluta, mas eu soube, de que o vice-prefeito, Paulo Marinho Júnior, estaria circulando pela cidade quando foi
O carro travou. Quando foi obrigado a parar o carro porque O carro travou. Não, obrigado Não, não. não foi obrigado É não. o carro que trava mesmo. travou porque bloqueio, né? Bloqueio. Houve um bloqueio E a informação por falta de pagamento. Então é uma vergonha para o prefeito Fábio Gentil, quando retornar, tome providências. E o prefeito Paulo Marinho Júnior, ao assumir, tentou descobrir esses embaraços que estão atrapalhando A administração. o andamento da saúde pública em Caxias. E esse figurão aí, de nome Hermando, né? Hermando, que parece que Não quis passar as informações. não quis passar as informações, e aí dificultou a vida dele. E deixou Paulo Marinho sem uma situação difícil que não Difícil, foi. que teria que tomar essa medida. Teria que Ou tomar. tomaria essa medida, ou ficaria desmoralizado. Essa que é a realidade. É registrar aqui Gustavo Soares, né? Ele é de Caxias, diz que tá ligado sempre. O Gustavo Soares sempre está nos assistindo aqui também. Está em Caxias, está nos Grande assistindo. abraço, Gustavo. O Dalmo Diego, Carmosina Silva e Reginaldo Rocha também estão nos assistindo. Eu estou tentando ver bem que eu não sei porque eu não consigo ver as pessoas que estão online aqui de outra forma, né? Não estou conseguindo aqui, não sei o que está acontecendo. Toda vez eu tento, eu só vejo algumas pessoas depois que finaliza o programa. Eu quero registrar aqui que às vezes eu não leio, né? Porque eu não queira, não, é porque eu não faço ver aqui. Tem uma forma e eu não estou conseguindo. E aqui também tem, por outro, se vocês observar aqui, por outra forma também as pessoas estão se manifestando. Eu vou registrar logo aqui o Ramalho, tá parabenizando o programa, Ramalho Marinho. É o Rama? Não O sei famoso se o- Rama. Não sei se o né? Rama O tá de ex-deputado. licença já. De quê? Parece que tá entrando de licença. Ele é servidor público, ele parece que tá entrando de licença. O ex-deputado JJ Pereira, né? Grande lá abraço, de- meu amigo de JJ, Parnarama. lá de Parnarama. Entendeu? Grande abraço. Por falar nisso, eu estive em Parnarama no final de semana retrasado e fui muito bem recebido lá pelo JJ, que numa determinada solenidade me enalteceu lá. Eu agradeço muito, amigo JJ, Poeta, pelo reconhecimento. jornalista. Muito inteligente. Poeta, Eu admiro jornalista, o ex-deputado. JJ. Tem uma capacidade extraordinária de escrever e de analisar as coisas com muita realidade. O Paulinho Barros também é lá de Parnarama, tá nos assistindo. Obrigado, Paulinho. Obrigado a turma. Obrigado a Parnarama, obrigado a Matões. Se tem tiver muita alguma gente. novidade Um aí, abraço da também cidade, ao pode- Tiago Barros, que também sempre tá espalhando E o link. dizer a todos que nos nossos blogs, né, que é conhecido aqui na região, lá tem nossos contatos de WhatsApp que pode entrar como também pelo bate-papo aqui do Facebook, né? O Diego eu já registrei e ele pergunta quando o prefeito de Timon vai tirar a licença. Ele está muito cansado, tem que colocar o vice para exercer um pouco do executivo. Por falar nisso, Diego, sendo sincero aqui, eu não acredito que o Luciano vá se afastar meia hora pro João Rodolfo assumir. Isso eu não acredito. não confia que Eu seria não isso? sei, eu não sei qual é o motivo, Quem mas eu tem não naquela acredito. cadeira ali? Durante todo esse tempo ele nunca demonstrou nem meia hora, quer dizer, o cara viaja. Porque o né? pai dele só ficou 15 minutos na prefeitura, né? O pai do atual vice-prefeito, meu amigo João da Gráfica, assumiu a prefeitura por 15 minutos, ficou conhecido como João do 15, né? Até o jornalista lá de Caxias, meu nome dele, Jotônio Viana, registrou na coluna dele, agora ele tem um site, jotonioviana.com.br, ele registrou dizendo que os dois João têm a sina de vice, né? Pois é. Porque o outro só assumiu por questão de justiça, né? A prefeita Influenciado, naquela época entrou viajou, né? pegou a brecha, né? E assumiu lá, embora 15 minutos, né? E ele chegou a registrar essa questão da sina do Encerramos Caxias? encerrando Caxias, nós vamos aqui para Matões. Eu até abri aqui um fato de Matões. É um fato que chamou a atenção nessa semana na cidade, né? Isto. Que o Ministério Público requereu lá a suspensão da cobrança abusiva, né? Considerada abusiva da tarifa de água e esgoto, né? Foi uma denúncia. Foi a promotora, o nome eu preciso pegar logo a primeira informação. Patrícia Fernandes Gomes Costa Ferreira, né? Ela é titular da promotoria, né? E formulou uma ação civil pública que a informação que a gente obteve se manifestou que teria sido um movimento baseada nos reclames, né? Da população, né? Não, o que eu soube pode ser reclame, mas quem deu entrada Quem foi fez a denúncia? Isso em 2017, tá bem aqui, ó. Esse foi, o decreto é de 2017. Em 2017, o advogado Gabriel Tenório, o seu tio que é vereador Fernando Tenório e mais dois vereadores. Saudoso Solimar E o Gilmar. Isso,
Os três vereadores eles da deram oposição. entrada, né? E aí tiveram essa vitória aqui, né? A matéria a gente chegou a publicar, foi muito comentado durante a semana, houve uma investigação Vários sobre blogs isso, aí, né? E foi destaque em todo o Maranhão. E aqui registrar que chegou ao final, né? E é muito importante essa vitória para a denúncia que foi feita, principalmente para o consumidor. Matões tem uma parcela muito grande de pessoas, né, de baixa renda, né? E o Ministério os aumentos seriam considerados abusivos. Abusivos. E lá é um serviço autônomo, né, do município, né? É um SAAI, né? Não sei se é o ele nome diz dessa aqui na ação, o Ministério Público pede ainda que sejam suspensos os efeitos do Decreto Municipal 18/2007, que amparou a majoração dos preços, né, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, bem como a proibição de novas cobranças com base na referida lei. Então a lei, né, se acabou e aí ele deve lá. Eu acho que essa lei, inclusive, deve voltar para a Câmara para ser discutida, porque tem que ter uma majoração, tem que ter uma base, né? Acabou. Por essa lei não pode se majorar preço, né? Eu acho que vai ter que ser feita uma nova lei no município. Aí teria que ser a taxa mínima, né? Deve ser. Mas tem que ter uma base, né? De acordo com o parecer técnico do Núcleo, que é o Núcleo de Assessoria Técnica Regional do Ministério Público em Timon, né? Enquanto a variação acumulada do IGPM entre 2014 e 2016 chegou a 22,18, em algumas faixas do consumo as tarifas de água subiram em mais de 100%, entendeu? Por isso que foi considerado. No caso residencial, por exemplo, cuja faixa de consumo varia de 11 a 20 metros cúbicos, o aumento atingiu 147,50%. Então, é mais do que abusivo, né? Passou de 100%, né? Quase 150%. Uma população de baixa renda. De baixa renda, né? De baixa renda. Lá em Matões você conta 10 ricos, o resto é pobre, né? Estamos chegando agora de Timon, né? É sofrida, né, a situação, até por ser uma cidade um pouco pequena, lá não tem indústria, não tem, né, geralmente uma indústria gera... Lá vivem do comércio, da prefeitura e da agricultura familiar. Hoje principalmente da agricultura. Principalmente da agricultura. É uma cidade que tem uma zona rural muito grande. Voltando aqui para a pauta, com relação a Timon, é só registrar aqui rapidamente um evento, né, só para registro aqui rápido, um evento que vai acontecer da Assembleia Legislativa do Maranhão, que vai reunir todos os vereadores, né? Todos os vereadores desta região foram convidados no dia 25, né? Passando daqui a 2 sexta-feira. Vai acontecer no Centro de Convenções Maranhense, aqui no centro da cidade. E é organizado pela Assembleia Legislativa, que tem à frente o presidente Otelino Neto. Então a data já está confirmada? Já, né? dia 25, né? É importante, nós vamos lá. De 8 às 12. Inclusive a assessoria de imprensa da Assembleia já entrou em contato e pediu o contato de vocês dois. Eu já até repassei, eu estava em viagem, mas eu repassei o contato. E a palestra lá vai ser sobre processo legislativo. São 2 especialistas, inclusive um assessor da Assembleia que conhece muito de lei. Me parece que é Braulio Martins, será um dos palestrantes, e tem outro palestrante. É só esse registro aqui que vai ser um evento que vai, de alguma forma, reunir a classe política da região. Alguém do Executivo já vai participar também ou é só Legislativo? Não, o que eu saiba, isso aqui é assunto do Legislativo. Vai, às vezes, como convidado, né? Lá vai ser bom, Ludwig, que vai ter uma pauta extensa de outros assuntos, porque o prefeito vai ter que vai para lá, ele tá a lá, nata né? da política maranhense. Quer dizer, vai abrir espaço para outras pautas, né? Além dessa pauta, que é do foco da Assembleia, muitas outras autoridades vão comparecer e vai gerar muitas pautas. Vamos avançar aqui. Outro assunto que é bastante tratado, né? Hoje, inclusive, já recebi ligações, é a nomeação do ex-prefeito Chico Leitor na assessoria do senador Everton Rocha, né? Um fato que caiu como bomba. Eu dei em primeira mão lá no blog do Ludovic, né? blogdoludovic.com. Está lá registrado, e o blogueiro Ribinha também já repercutiu, não sei se 1 ou 2 vezes, e a última publicação do blogueiro Ribinha é que ele pode perder esse emprego lá, né? Emprego bom, viu? Segundo o Ribinha, ele fez um levantamento. Já tinha direito até a 13º, né? E qual é o salário aí, Ludwig? Revela aí, Ludwig. Eu só fazer aqui um panorama rapidamente, né? E, segundo o blogueiro Ribinha, o ex-prefeito pode perder esse emprego lá na assessoria do senador Everton, porque tem condenações, né? No caso, está impedido, né, de assumir? Eu não entendi. Não, impedido não, que ele já assumiu. Eu não entendi porque, assim, no Senado, na Câmara e na Presidência da República, quando se vai nomear alguém, quem já passou por isso,
é feita assim uma triagem absurda. Inclusive, eu ouvi depoimento na época do ex-deputado Sétimo, que ele foi nomeado, e ele contou essa história pra gente, que até a ABIN faz um levantamento, né? E eu não entendi. Para mim, se o Chico Leitor foi nomeado no Senado, é porque ele está em dias, né? Mas está apto, né? Está apto. Mas aí né? a gente vê essa matéria uma condenação, que o segundo blog estava relatando. Olha aí no teu. Apontou alguma condenação? O Ribinha está apontando indicou uma condenação aqui. Ele cita aí uma condenação, né? Que eu já vi agora nesse momento, né? Chegou no meu celular. E eu não li detalhe não, mas é alguma coisa, parece que do Centro Tecnológico de Timon, né? Eu fiquei sem entender, porque assim, no momento que a gente está vivendo de tanta transparência, para mim tá ponto morto isso aqui, né? Não era nem para ser discutido. Não tinha nem se discutir, né? O ex-prefeito estava nomeado e pronto, porque lá no Senado é... Agora o senador Everton Rocha, né? Com essa nomeação, alguns, né? Criou-se assim já uma análise de outra forma, né? Se começa a desenhar aí uma delimitação de terreno, né? Porque aí já citaram aqui o caso de Santo Inês, que o senador Everton Rocha tem um apoio maciço lá em Santo Inês, de uma parte do grupo político que é liderado pela família Bringel. Vianney, né? Bringel, né? E seu marido, né? Seu esposo, que é o primeiro suplente do senador Everton Rocha. Sim. Tem em Codó a família FC Oliveira, que é o prefeito Najib, apoia também o senador Everton Rocha. Em Caxias, são 3 forças políticas, que é a deputada Cleide, mesmo com ligação com o governador, né, mas é muito ligado, é do partido do senador Everton Rocha. Tem o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Ironaldo Alencar, que é considerado um grande articulador político da região, um homem que tem acesso às camadas políticas, também aliado do senador. O Catulé Pai e Catulé Júnior, né, que são aliados também do senador, inclusive a nomeação de secretário de Estado da Cultura do Catulé Júnior tem como padrinho político o senador Everton Rocha, diz que foi 100% ele que conseguiu essa nomeação. Então são 3 forças políticas só em Caxias. E em Timon agora com essa nomeação do Chico Leitor, do ex-prefeito Chico Leitor, passa a carimbar, apesar de a gente estar sendo redundante, a gente sabe da ligação antiga que existe, né, entre a família Leitor e o senador Everton Rocha, né? Tu acredita que está tendo um isolamento do Carlos Brandão? Vem desde o governo Jackson. E aí, para finalizar essa sequência de cidade que eu estou citando, né, aqui Timon, a questão do Everton Rocha tem o apoio do família Leitor, que é antigo. E Matões, os Pereira, né? Que a ex-prefeita Sueli Pereira é segunda suplente e também foi nomeada assessora, assim como o ex-prefeito Chico Leitor. Então, e há uma informação de que a ex-prefeita Sueli poderá até assumir a vaga do Everton Rocha, eventualmente vai se afastar para cuidar da campanha. Ao governo? Não, campanha eleitoral. Municipal. A municipal, para dar apoio aos candidatos a prefeito. Há essa informação de que o Everton Rocha deverá se afastar, como exemplo do Ciro Nogueira, no Piauí, deve se afastar para cuidar das campanhas municipais, e a ex-prefeita Sueli estaria pronta para assumir a vaga no Senado. Voltando aqui à questão das cidades que eu citei, são 5 cidades importantes da região Matões, leste. Parnarama também, o prefeito Raimundo Silveira também é ligado. simpático. Então, são 6 cidades aqui próximo, né, que o Everton Rocha aumenta o seu apoio, né, e agora com essa entrada aí do Chico Leitor como assessor dele, que apesar de eu ainda vou fazer mais levantamento para me poder publicar no blog alguns detalhes, apesar de eu ter publicado isso ontem, que foi uma novidade para alguns, para outros não foram, porque eu já recebi ligação de gente que já estava sabendo. Isso aqui aconteceu, me parece, lá pelo mês 6 ou 7, que o Chico Leitor foi nomeado, entendeu? Mês 6 ou 7, que eu olhei lá rapidamente. Mas, sobre essa questão do Everton Rocha então essa decisão foi uma decisão nova agora, recente. Decisão o quê? Que atrapalha ele, que impede ele de permanecer no cargo. Não, eu não li direito, eu pedi para o Eduardo olhar, eu não li direito. Conseguiu não, Eduardo, abrir? Eu abri, mas aí Porque veja bem, para que proíba ele de permanecer no cargo, a não ser que essa decisão tenha saído essa semana, não é isso? Que eu tenho mas tem processos aí. Eu tenho certeza que antes de assumir ele consultou, que ele tem advogado, né? Ele tem bons advogados.
Pois é. Consultou. Não, mas aí o problema dele consultar não é dele, não. É de quem? É da parte do Senado lá, que tem que verificar todos esses detalhes aí. Pois é, aí eu quero saber se foi uma decisão nova. Saiu alguma. Não, processo tem muito. O cara é ex-prefeito, tem processo. Não tem como não ter processo. Ele é um ex-prefeito, né? Ele não estava até sem votar um dia desse aí, né? Tem Sim. um período, não pode ser candidato, entendeu? Ele, como deputado estadual na Assembleia que ele assumiu naquele período lá, era uma confusão todo dia, sai, não sai, sai, não sai. O cara, quando é ex-prefeito, já sabe como é a vida de um ex-prefeito, né? Com relação à parte política, né? Que eu estava falando ainda há pouco, né? A gente citou aqui rapidamente seis cidades, 6 municípios, que o Everton começa a entrar com mais frequência. Aqui já existe um tipo assim, um divisor de águas. Quem é o Everton e quem é Brandão na disputa de 2022 que está longe, mas já estão se movimentando. E o Everton, quando é um tipo de político, quando você menos espera... Coelho Neto, a tendência do prefeito lá é Não mais... sei. É mais eu não sei. Eu citei essas aqui que eu tinha certeza. De Coelho Neto eu não sei como é lá a movimentação, assim, de que lado, né? Não sei dizer, prefeito não. do PT, né? Eu não sei dizer, não. Né? E assim, é uma definição que já começa a ficar bem claro, né? De quem é o Everton e de quem é Brandão, né? Já está bem assim definido já, se for pegar assim por nome e tudo. Timon não é novidade isso, né? Se chegar um momento de escolher, o normal é que os eleitores escolham o Everton, né? Mesmo não ficando na cadeira, que ele não é sucessor do governador. Agora, na sua opinião, Rodrigo, você que é um cara que está muito atento, você acha que qual é a tendência do governador? É ficar com o Everton Rocha ou com o Brandão? Rapaz, eu não tenho dúvida que o candidato é o Brandão. Eu não tenho nem dúvida. Depois que ele sentar na Ele vai sentar na cadeira, é quem está com a caneta, né? É quem está com a caneta. Registrar aqui, Valdemir Souza está nos assistindo e Júnior Timbalada também acabou de entrar. Voltando aqui à pauta, tem a questão da estrada do Povoado Piranha, que vocês... Essa famosa conhecida, né? Estrada das Piranhas. Recebi informações durante a semana de que existem muitas reclamações, Eduardo Ludwig, em relação à situação de abandono dessa estrada vicinal. Essa estrada que sai da avenida... Começa do final da Avenida Boa Vista próximo aí e vai até o Mata Pasto, até o Mata Pasto, parece que ainda é município de Timon. Aí depois pra frente já é... O município de Timon se divide lá num povoado chamado Buriti Bravo. Buriti Bravo. Depois do Mata Pasto tem esse povoado Buriti Bravo. Aí onde de lá pra cá é Timon. Daqui, de Buriti Bravo pra lá já é Nazaré do Bruno, que é... Isso, chega a Nazaré do Bruno. Então, há reclamações de que essa estrada está numa situação péssima. Essa estrada ainda não foi asfaltada, não. Né? Até hoje não, né? Então a população da região está muito chateada. Mas eu ouvi, do centro da cidade, a gente escutava foguete de tanto político lá soltando Só foguete. no papel, né? No papel. Parece que existe o projeto. Ademar, sinceramente, eu não sabia dessa. Eu não tenho essa informação. Essa estrada não foi concluída. Continua na pissarra, base da... Porque Timon quase se desmancha em foguete de político em cima de trator lá e em cima de coisa lá dizendo que ia ser... Fizeram festa. Rapaz, acho que se tivesse gastado os foguetes, o dinheiro dos foguetes... Teria dado para asfaltar. Dava para fazer outra coisa lá, ciclovia, alguma coisa, mas dava para fazer lá nessa época. Quer dizer que não fizeram. Sem dúvida não. As reclamações são constantes, a população está indignada com as condições péssimas da estrada e isso vem provocando até desgaste para o vereador Coca do Mata Pasto, né? Coca do Mata Pasto. Ele reside lá na região, é um vereador que foi muito bem votado na região. Sem falar no vereador Juarez, que existe outro vereador que foi votado lá? O vereador Juarez Moraes, irmão do pré-candidato a vereador Jaconias, também pré-candidato a prefeito. Pré-candidato a prefeito, é bem votado naquela região, sempre foi. Então, quer dizer que eles dois, são os dois vereadores mais votados da região, têm uma responsabilidade com a população. Pelo menos é o que a população está cobrando, né? A população está cobrando mais empenho deles, que... Ainda acreditam a população lá que essa estrada sai? Rapaz, a esta altura como se diz na linguagem... Mas eu acredito que estamos chegando a uma nova eleição e mais promessas. Pode aguardar o que eu estou dizendo hoje. Vai ter mais foguete, mais promessa. E o povo que sabe o que vai acreditar, né? Porque já teve esse... Com relação a foguete,
eu fiz questão de registrar aqui que a obra é da Codevasf, né? A obra é da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Pelo Parnaíba. fato de ser ribeirinha, né? Só que assim, o Eduardo falando de foguete, eu lembrei que quando a obra estava no início, entre aspas, indo tudo bem, porque ela nunca foi bem aquela obra, chegou até, parece que ter acidente Paralisada lá, também. né? Paralisada e tudo. A obra, ninguém sabia se era da prefeitura, se era dos vereadores mesmo fazendo do próprio bolso, ou se era de outros políticos que andavam por lá 24 horas para cima e para baixo. Eu sei que só foram descobrir que a estrada é feita com recurso da Codevasf depois que a obra paralisou. Na hora que a obra paralisou, não, a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano. Aí inventaram até que diz que 2 pessoas chegaram a atrapalhar o andamento dessa obra. Pura mentira. Pura mentira. Qual é o problema que está acontecendo lá? Que poucos falam disso. É que na licitação parece que foi colocado um valor abaixo, alguma coisa nesse sentido que ficou difícil de se executar a obra. Mas Em resumo, há muita enganação nisso? Mas só tornaram público isso aí depois que a obra parou. Porque antes da obra, quando a obra deu início... Era como se fosse do governo municipal. Não, lá tinha Era muito todo- pai. era padrinho demais. Era pai demais dessa obra. Eu acho que estavam tirando ela do bolso. Vereador Juarez, vereador Coca, que são da região, não saiu de cima daquele local lá, olhando aquilo ali. Você falou em Coca do Mata Pasto. Eu lembrei que eu andei conversando com algumas lideranças, algumas pessoas lá dessa região, e me disseram, Eduardo, que surgiu lá uma nova liderança política comunitária, um novo líder comunitário, que ameaça até Será se surgiu dessa que a- revolta da população? muito provavelmente, que ameaça a liderança do vereador Coca do Mata Pasto. Que se cuide o Coca do Mata Pasto. Apareceu lá um desportista, muito conhecido na região, um sujeito trabalhador, conhecido como Filho do Mata Pasto. Diz que esse Filho do Mata Pasto É uma nova liderança. é uma nova liderança que surgiu e o povo vem... Revoltado com, É, e o povo- principalmente com o vereador Juarez, que é bem votado na região, e o Coca tá agora querendo seguir essa nova liderança. a população vem demonstrando simpatia pela pré-candidatura do desportista Filho do Mata Pasto. E o prefeito, você tem notícia que ainda andou lá? Não. Por falar no prefeito, olha que o pai do prefeito é oriundo daquela região. Da região das Piranhas ali do Mas agora, Tamanduá, quem né? sabe, né, o ex-prefeito Chico Leitor, agora nomeado no gabinete Agora do senador, assessor poderoso, né? é poderoso. Qual é o valor mesmo que ele... Quase 15 mil reais, né? O quê? O salário do ex-prefeito que vai ganhar lá É 14 mil e um pouco mais 900 e pouco de auxílio alimentação. R$ 1.000, quase R$ 1.000 de... É 15 mil. um outro salário. É. Dá pra comer bem. Você passava bem com esses 15 mil, Ademar? Mas dá até pra viajar. Dá pra viajar. É. Só rapidamente aqui, Antônio Wagner de Caxias também está nos assistindo. Antônio Wagner Silva. O JJ Pereira, eu falei aqui do Braulio Martins, que é um ocupante de cargo. Ele é assessor da Assembleia, muito conhecedor do processo legislativo. Só para registrar que eu anunciei o evento que vai ter da Assembleia. Ele frisa aqui, porque o JJ ele é muito entendido da história do Maranhão. Ele diz que o Braulio é filho do Domingos Martins, que foi secretário de Agricultura do governo Luiz Rocha e também é cunhado da Maura Jorge, né? Ele registra aqui. É porque tem gente participando em vários pontos, né? Interessante. E depois no final aqui eu vou registrar. Então, com relação a Essa estrada, a estrada do Mata Pasto, né? E lá das Piranhas, do povoado Ribeirinha Norte, Ribeirinha Norte, né? E com relação ao Coca do Mata Pasto, tem uma especulação circulando na cidade, e isso foi terminar parando na tribuna da Câmara, que, dito até pelo vereador Anderson P., que é o vice-líder da oposição, essa semana ele chegou a dizer que eu não sabia, os salários continuam atrasados na gestão do prefeito Luciano Leitor. Várias categorias ainda, e a gente tem informação, a gente recebe de vez em quando. Pois é, o dos secretários e assessores continuam. E também a gente tem informações que aqueles que foram demitidos também ainda não receberam. Não receberam ainda. Triste, muito triste, né? Chegando no final de ano. Estão Porque entrando na justiça. lá na Câmara, né, teve gente que inchou os peitos assim, parecendo pombo novo, né? E subiu na tribuna dizendo que a história de salário atrasado Tinha acabado. Mas me parece que até os secretários, porque o vereador Anderson Pedro Teve uma vaquinha, né? disse que teve um vereador lá, um jovem vereador que andava fazendo vaquinha para pagar o talão de luz, né? Eu quis levar isso então. Esse vereador tá secretário? É uma vergonha, né? Disse que é um vereador secretário, né? Se E de que fato for verdade, é uma vergonha. né? pois é, disse que andou fazendo uma vaquinha para pagar o talão de luz da sua casa, né? E eu acho até que isso aqui pode ser brincadeira, né? Eu não estou querendo acreditar nessa história, não.
E a outra história, vocês falando sobre o Coca do Mata Pasto, o vereador Anderson Pedro disse que ele pode voltar também, justamente por esse mesmo motivo. Diz que não aguenta Quer dizer mais que o vereador Coca, no exercício do cargo de secretário, está sem receber salário também. Ele retornando para casa, quem sai é o vereador Tiago Carvalho. Isso, pois é. Então, a história que tem é que ele vai voltar... O Tiago vem até fazendo um bom trabalho, né? Eu não vejo o Tiago... Eu também não vejo, não. Não vejo. Voltando aqui a história do Coca, que ele vai voltar, né? Segundo o vereador de São Pedro, porque não está suportando o atraso de salário, né? E a gente tem que entender, porque realmente não é fácil, não, né? O outro fato de destaque da política local, né, que pegou muita gente de surpresa, até pelos discursos contundentes na tribuna da Câmara, foi o encontro da vereadora Cláudia com o prefeito Luciano Leitor, né? Ela teve um encontro que... Houve até selfie. Houve um encontro dela, que dia foi? Ontem. Foi na quarta. Foi ontem. Foi ontem. Quarta. O encontro dela com o prefeito, uma audiência que ela chegou, eu vou já até ler o que foi que ela tratou lá, mas o fato interessante é que o prefeito Luciano Leitor foi o primeiro a tirar o famoso selfie, né? Muita gente ficou sem entender, porque geralmente o prefeito está preocupado com os assuntos da municipalidade, né? Pelo menos é o que... com as demandas da secretária, né? Ele está preocupado com as demandas, né? Mas muita gente ficou sem entender, porque ele publicou a foto, mas não publicou se vai resolver, se não vai resolver, se era só para tirar uma foto. Só um charmezinho. Para expor a vereadora, porque todo mundo está dizendo que ela só foi ser exposta ali, que resolução mesmo não vai ter. Mas no fundo, será que não tem um diálogo? Uma reaproximação? Uma reaproximação. Você quer insinuar uma reaproximação? Uma volta ao governo. Ele está querendo dizer isso. Não é possível, né? Na política, a gente nada é impossível, né? Então, com a palavra, a vereadora Cláudia. A senhora foi tratar de assuntos do interesse do município e também tratou de política? De uma possível reaproximação? Eu vou ler aqui rapidamente as pautas que a vereadora Cláudia chegou a publicar. O que tratou lá com a parte publicável aqui que ela colocou, o que tratou com o prefeito. Uma delas foi a implantação, que ela tem batido muito nessa tecla da Secretaria Municipal da Mulher, né? Importante. A descentralização da marcação de consultas e exame no CAISME, né? Que é o Centro Integrado de Apoio à Mulher, né? Parece que esse é o nome. Sobre a maternidade municipal. Essa questão da maternidade municipal, isso aqui é bom que a vereadora torça por isso, que a gente torce mesmo, mas um hospital que o prefeito prometeu de abrir ali nunca abriu. Imagine se criar uma maternidade, mas a gente torce porque a maioria do povo que é gerado em Timon não é timonense. Nasce em Teresina. Nasce em Teresina, né? Acho que 99% vai nascer em Teresina. Nasceu em Teresina, Eduardo? Né? Sou teresinense. Teresinense, vai nascer e volta. Né? O outro assunto é um centro de referência para as mulheres vítimas de violência, né? Um assunto interessante. O outro que ela registrou aqui também foi a Patrulha Maria da Penha. Ela tem batido muito nesse assunto lá na casa, é um dos assuntos que ela tem tratado muito. Outro tema aqui que ela disse que tratou foi de uma construção, de uma parada de ônibus na Rua 30, no Parque Piauí 2, né? O outro assunto também que ela chegou a citar é sobre a lei sobre o fim da violência obstétrica no município de Timon, né? Isso aqui é um assunto muito delicado, né? Um assunto delicado. Isso aqui cabe mais a um especialista falar, né? Sobre essa violência obstétrica, né? Que é uma coisa que acontece dentro dos hospitais, né? Eu fiquei horrorizado. Não está usando o equipamento adequado? Não, são coisas mais complexas, entendeu? Isso aqui é uma coisa que só dá certo mesmo um especialista falar, né? A outra coisa que ela tratou, ela relata aqui, é a infraestrutura da cidade, entre outros problemas. Ela foi geral aqui, né? Com o texto que ela escreveu aqui, vocês devem ter lido sobre o que ela escreveu. É um jornal. Eu fiquei, assim, empolgado pela quantidade de assunto, até porque achar muito importante, né? Eu acho que faz parte da autoestima de um povo abrir a boca, né? Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? A primeira faleceu, né? Mas os 2 eu só levei para ter em Teresina porque é um rito que, infelizmente, isso acontece. Mas meu orgulho era abrir a boca e dizer que meu filho nasceu em Timon, né? Apesar da gente já se considerar timonense, né? Já tenho 20 anos aqui, mas meu filho foi só lá nascer, passou um dia lá e voltou. Como isso é um rito na vida dos timonenses. Já é praxe, né? Mas o mais triste aqui, que ela publicou aqui, a vereadora publicou, o que eu achei mais triste, que no final eu pensei que tivesse assim um relato sobre o que o prefeito deu retorno.
Ela só fez colocar aqui, aguardo as respostas do excelentíssimo senhor prefeito. Não deu nenhuma resposta para ela. Não, só está dizendo assim, aguardo as respostas do excelentíssimo senhor prefeito. E ela registrou também aqui que está fazendo o papel como vereadora. Realmente ela é louvável a atitude dela, né? Ela foi lá, né, tem uma audiência com o prefeito. Mas eu fiquei triste porque eu imaginei um texto desse aqui que parece mais um jornal. No final, não, o prefeito disse isso, com relação a isso, o prefeito disse prometeu, isso. garantiu, né? Eu sei que o assunto só serviu mesmo para foto. Assumiu o compromisso, né? O prefeito não assumiu o compromisso em nada aí. Não, é o nome que está aqui, ó, o nome bem grandão aqui, ó, aguardo as respostas do excelentíssimo senhor prefeito, né? Tem um cara, ele ainda tem um ano aí para ela fazer, ela aguardar ainda. Talvez ela vai esperar esse tempo todo, né? Então foi uma visita sem resultados. Eu sei que as fontes que presenciaram isso ficaram sem entender porque o prefeito publicou nas redes sociais dele. Eu tenho uma opinião sobre isso, está mais com uma reaproximação. Posso até estar enganado, Ademar, mas você como mais experiente não chega a uma reaproximação. Tudo leva a crer, né? Isso não é para todo mundo, não. Eu imaginei que fosse ter alguma... Não, o prefeito sobre a maternidade, uma articulação nesse sentido, sobre esse assunto, não sei o que, tudo, no final só Você foi isso. Você suspeita que essa agenda aqui foi criada só a pretexto? Eu não sei o teor do restante da conversa, né? Porque ela só publicou o que ela foi fazer, mas a gente sabe que eles vão tratar de política também, né? Claro. Político fala de política, né? E a eleição que se avizinha e o prefeito, que não está com uma situação administrativa boa, com uma rejeição muito grande do seu governo. E ela já anunciou uma posição independente, né? Diz que é independente. Aí a gente especula que pode ser um retorno aí da vereadora, quem sabe. Mas deixa a vereadora dizer alguma coisa, a gente não tem essa certeza. Mas o tempo dirá, né? Registrar aqui o comentário de quem está nos assistindo. Com relação ao quadro que eu desenhei sobre o Everton Rocha, o Ítalo Rômulo gerou a dúvida sobre Coelho Neto e o Ítalo Rômulo colocou aqui, né, o comentário dele. O resultado da última eleição em Coelho Neto mostra uma proximidade do prefeito Américo com o senador Everton Rocha. Então, lá se confirma, né? Lá foram absolutos 11.177 votos dados ao senador, né? Ele está provando aqui matematicamente que há uma aproximação muito grande. Então, a gente tinha contado 6 cidades, 7 com Coelho Neto, são cidades importantes aqui da região, Cocais, né? Da região dos Cocais, que o Everton já começa a entrar com mais força e o Brandão fica um pouco aquém, né, do processo. Essa mesma pessoa, Ítalo Rômulo, a gente falando de política e tudo, ele está tratando aqui sobre o rateio lá do leilão do pré-sal, né? Ele diz assim: os prefeitos estão aguardando o rateio da parte dos recursos do leilão do pré-sal entre estados e municípios. Esses recursos poderão salvar a sua imagem de muitos prefeitos, inclusive o da nossa cidade, que ele considera desgastado. Uma audiência aqui que eu quero registrar do Igor Jonathan, que está em Caxias nos assistindo. Da boa noite. E o ex-vereador Francisco Borges, disse que está ligado no programa. Chico Borges. Chegando ao final do programa aqui, para encerrar, eu queria pedir Você vai já sofrer, né? Vou já assistir meu Mengão aí, seguir o líder. Segue o líder. Para finalizar, eu tive a informação que foi até que você também divulgou na semana passada no seu blog, da questão do Republicanos, que era o antigo PRB. E a gente vai colhendo informações, você tem suas fontes, o Duque tem a dele. Você, segundo suas fontes, o PRB já tem um destino, quem vai ser a sua direção no município de Timon. Até citou em seu blog, registrando aqui. E também tive a informação, dentro do que você... Fato novo dentro do que você falou, que... O desdobramento, né, no caso. Há uma articulação que o partido, o PRB, hoje como não tem uns candidatos, pré-candidatos de nomes com um grande potencial de votos, quem vai comandar essa articulação e organização do partido em Timon, que é do partido do vice-governador, que hoje tem uma forte ligação com o Grupo Leitor, pessoas lá da cúpula do Grupo Leitor que vai comandar a organização do partido no município de Timon, segundo fontes que me repassaram. E dentro dessa organização é cotado que 2 vereadores da atual legislatura timonense vá para o PRB. Quem a pessoa não me revelou, mas segundo essa pessoa me revelou, seria um vereador da oposição que já esteve no governo e está em conversa com a situação para o seu retorno,
ou vereadora, né? Tá ainda do artigo, não estou dizendo que pode ser uma mulher ou pode ser homem. E um vereador de situação, que também, na questão partidária, você sabe que é muito complicado, vai para o PRB. E fortaleceria o partido, aqueles são chamados puxadores de voto. Sim. Que é para eleger pelo menos 1 ou 2 vereadores no PRB. E quem ia comandar tudo isso é a alta cúpula do grupo. E quem for o presidente, se não for uma pessoa indicada pelo grupo leitor para o PRB, que se for de fora, vai ser uma mera rainha da Inglaterra. Porque sabe que a rainha da Inglaterra é rainha, mas quem manda é o primeiro-ministro. Então, a pessoa só vai ocupar o cargo lá. Mas as decisões, a organização do partido vai partir da alta cúpula do grupo leitor. Foi o que a fonte me passou. Então, o deputado Kleber Verde não vai Não, ele vai participar, mas quem vai comandar o partido do município é o grupo leitor, que é aliado do Kleber Verde, aliado do Carlos Brandão, que vai comandar o partido do município de Timon. E, por conta disso, alguns pré-candidatos, inclusive que a gente tem fontes também, já estão meio assim, porque um diz para mim, eu vou ser bucha lá, para 2 vereadores. Já tem uma corrente que já está querendo se desligar do PRB, para deixar o PRB e para migrar para outro partido. Eu não estou dizendo que vai para a oposição. Pode migrar para um outro partido da situação que ele tenha mais chance. Porque essa chegada de 2 vereadores, inclusive um pré-candidato do PCdoB, que foi candidato a vereador em 2016, bem votado, se recusou a entrar no PRB por saber dessa notícia de 2 vereadores estar chegando no PRB. Mas era isso aí que eu tinha. É o fato novo da semana, né? Que o PRB é de controle do eleitor e a possibilidade muito grande de estar chegando 2 vereadores no partido para compor o partido. Antes de finalizar, eu tenho um sim. registro triste sobre uma situação que aconteceu em Caxias, é o último assunto, mas eu quero só registrar rapidamente a audiência aqui. Jusilene Pereira, né, de algumas pessoas que a gente vê depois, está lá no meu perfil, né? Jusilene Pereira, Celso Neto Martins, né, José de Souza Júnior, o vereador Gerando já registrei, o Samuel Basto, blogueiro lá de Coelho Neto, né, Antônio Wagner, já registrei, Jurdino, meu pai, o Alan, lá de Matões, o Alan, que a gente sempre encontra aqui, né? Irmão do vereador, né? Irmão do Thiago Brito. Thiago né? Brito, Tá que é nos secretário assistindo. lá, o Alan ocupa É do o meio cargo. ambiente, né? Do meio ambiente, né? São pessoas que eu estou localizando aqui, né? O Alan tá parabenizando a gente pelo programa. Grande abraço, meu amigo O Alan. professor Frank Vasconcelos também tá nos assistindo. E Marcos, que o perfil dele é assim, Marcos Iacho do Ponte. Ele é lá de Caxias, é um ativista na área de meio ambiente, né? Ele é defensor do Riacho do Ponte. Riacho do Ponte tu conhece. É ali quem vai para beber de Caxias, aquele riacho bonito, né? Tinha até a casa do nosso amigo lá na beira dele, né? Sim. E ele é defensor daquela área ali, que por sinal é uma área que merece uma atenção, tem uma história, envolve toda a história da cidade, entendeu? Tem, assim, a questão de preservar o meio ambiente. Daqui um dia a gente vai sentir falta dessas Tava coisas. muito sujo, né? Carlos Augusto também está nos assistindo, mas eu quero finalizar com um fato meio triste. Dias atrás eu perdi um primo, né? E eu não gosto nem de Lamentável, né? É lamentável essa situação. Um jovem que estava se organizando na sua vida financeira, porque montou uma fábrica de picolé. São 2 irmãos, um está aqui nos assistindo, o Igor, que eu vou ler já o que ele registrou aqui, o Igor Jonathan, né? Grande abraço. E E as nossas condolências. E ele andava lá de moto e aí teria, me parece, caído lá num buraco. Eu não acompanhei porque eu estava justamente no período que eu viajei, né? Me assustei quando eu voltei já pelo falecimento. E aí tudo se resume a uma falta de neurocirurgião. E o irmão, o Igor, que é meu primo, né? Tá nos assistindo aqui. Ele fez o correto. Ele foi lá no Ministério Público e denunciou a situação. Provocou o Ministério Público. Provocou, porque assim, Caxias, como a nossa região aqui, é muito estranho. A pessoa está doente aqui, se tem uma mão de obra do lado aqui, por que não manda para frente aqui? Não, você volta para Bacabal, volta para Presidente Dutra, volta para Coroatá, vai até para São Luís, que é muito mais longe, e esse tempo pode se perder uma vida, né? Isso. E a família está alegando essa questão da falta de um neurocirurgião. E eu evito, às vezes, tratar no meu blog
algumas situações porque a pessoa acha que é Essa sensacionalismo, situação né? com o Piauí não funciona? Se funciona, não tá. Se funciona, Muito na precário. prática não existe, né? Precariamente, né? Então eu publiquei a denúncia lá, né? Eu demorei publicar porque eu esperava que alguém viesse, porque eu não queria botar, às vezes você relata e não relata direito a situação, e às vezes pode até mexer com a família, né? Que está naquele momento de dor. É. E eu quero registrar isso, que às vezes eu não relato algumas coisas no meu blog, até para evitar, porque porque é parente, porque não sei o que, é aquele sensacionalismo que da minha parte nunca vai existir. Mas é um caxiense jovem que se foi, né, tão cedo, né, da nossa presença, entendeu? Isso pode acontecer com outras pessoas também. Com né? outras, e acontece, o Igor, eu conversando com o Igor aqui, ele relata casos lá, ele, por exemplo, tem um certo conhecimento, está indo nas autoridades para divulgar, aliás, para denunciar e expor a situação. Denunciar essa situação, E ele né? todo dia está atualizando, né? Todo dia ele está atualizando. Ele está aqui agradecendo, né, Luduí, graças à postagem do seu blog sobre a negligência na ausência de um neurocirurgião em Caxias, a TV Mirante irá fazer uma matéria tratando do assunto. Então, Essa preocupação dele, Lurico, vai ajudar outras pessoas, né? com certeza, a criar coragem, É, a denunciar. isso. E isso aqui não tem questão de partido político, não tem paixão por futebol, não tem nada, é vida, é vida. Se a pessoa está doente, não quer saber de quem é a responsabilidade não, o cara tem que ser atendido. O cara tem que ser atendido, os responsáveis que pagam, porque dinheiro tem, né? Dinheiro tem e é muito, né? E eu quero registrar isso aqui, né? O rapaz aqui, o Ítalo Romulo, tá perguntando como ficaria o grupo do Gildo nessa conjuntura, marcharia com o grupo leitor, né? Eu não sei responder porque... Uma parte sim, uma parte eu acredito que sim. Eu não a posso outra, responder, né? a outra parte, se a chegada dos dois vereadores se confirmar, acho que alguns vão procurar outro rumo e tal. E há conversas aí. Tentar se abrigar em outras siglas. Porque não terão chance com dois vereadores. Tem mais gente aqui nos assistindo para finalizar. O Airlan Soares, secretário lá de Matões, está parabenizando. Grande abraço. Né, tá parabenizando o programa. E Luiz Felipe Gomes, né, ele registra aqui que, infelizmente, assim, a saúde está na UTI, né? Ele diz aqui, cita o Aldenora Belo e vários outros hospitais regionais estão na UTI. Essa semana eu li no blog do Assédio, eu esqueci até de tratar. Que nem UTI tem. Não, ele quer dizer que está na UTI de não funcionar, né? Fracasso mesmo. né? Lá em não sei se é Coroatá, eu sei que está no blog do Assédio aí, é uma situação de uma unidade de saúde importante do estado. Eu não sei se é Codó, Timbiras ou é Coroatá, que diz que os médicos estão passando necessidade financeira, porque lá é uma região isolada e tudo. Por falar nisso, UTI nessa região só tem Teresina mesmo? Que é outro estado? Caxias tem. Tem UTI? Caxias é para ter. Lá é uma macro-região. Caxias, Presidente Dutra e Coroatá é para ter. Pelo menos nesses aí é para ter, porque é uma macro-região. Finalizar o programa. Agradecer a todos. Hoje a gente fez excepcionalmente mais cedo por causa de um jogo que a gente não sabia. Já está em andamento. E agradecer a todos pela audiência. Obrigado. Então fica aqui o nosso boa noite a todos. Até quinta. Grande abraço. Esperamos que na próxima quinta estejam todos vocês conosco novamente. Já no mesmo horário, agradecer né? o nosso produtor Gabriel e talvez na próxima quinta a gente tenha um entrevistado que pode mexer muito com a política de Timóteo. Só para finalizar, o Jonathan está registrando aqui que é em Coroatá, que já tem médico lá de greve, né? E registrar também aqui o suplente vereador Helder Caí, que acabou de ligar aqui. Eu acredito que estão chegando Aí agora. pode assistir do começo, porque a gente começou mais O cedo. Ulisses Bernardo tá chegando agora, diz que está chegando atrasado. O Arlan continua elogiando o nosso trabalho aqui. Eu quero dizer aos amigos que a gente tá terminando, começou um pouco mais cedo, não deu tempo nem de avisar, porque já no final da tarde a gente lembrou que tinha esse jogo hoje. Mas eu quero dizer que o programa fica salvo aí. Quem quiser assistir, o programa vai já ficar salvo para todos. E na próxima quinta, no mesmo horário, às 20 horas. E possivelmente com um entrevistado, com um vereador Felipe Andrade também está nos assistindo aqui. Obrigado. Boa noite.